Olha, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça deu ganho de causa a uma usuária de plano de saúde que teve a internação negada pelo convênio por justificar que ela estava em período de carência. Casos como esse são muito comuns e sobre isso a gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito médico, o Juliano Pessoa, que está aqui com a gente. Nesse caso, existe alguma justificativa para o plano ter negado essa cirurgia? Existe essa justificativa? Bom dia. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Veja só, Gilvan, infelizmente, como você destacou, muitos são os casos que acontecem esse tipo de situação. Então, a operadora, no momento que a beneficiária requereu, ela justificou que ela ainda estaria no período de carência. Mas é importante que a gente ressalte aqui para quem nos assiste que nos casos de urgência e emergência, o prazo é de 24 horas. Então, ou seja, você assina o contrato hoje com a sua operadora, passou o período de 24 horas, se você tiver alguma situação de urgência e emergência, e assim quem classifica é o médico que atende esta pessoa, né, em determinada instituição, não é o gestor da operadora, é importante, nem a paciente. Então, se assim for classificado, você tem o direito, sim, de ser assistido, e foi essa a situação. Um exemplo só, você fez o plano de saúde, no outro dia teve uma crise de apêndice, você tem que ser atendido, né? Não tem exatamente, como, né? Exatamente. Você não tem como prever esse tipo de situação, né? Então, se acontece dessa forma, o plano deve, sim, assistir assim, consta na legislação, na Lei 9.656, que regulamenta esse mercado, nas normas da ANS. Então, ou seja, a operadora tem ciência disso e, infelizmente, na prática, muitos usuários se deparam com esse tipo de obstáculo no sentido de haver negativas nesses casos. Falando especificamente sobre uma situação como essa, mas num caso de ginecologia e obstetrícia, uma mulher, infelizmente, ali acabou fazendo um plano de saúde um mês antes de realmente de dar à luz. Existe essa carência também para isso? Existe, porque é isso. É mais delicada a situação. Exato, né? A gente tem prazos mais alongados, vamos dizer assim, né? Quando você faz contrato plano de saúde, você recebe informação em relação às carências, principalmente as mais longas. Então, quando você pega a questão do parto, são 300 dias a contar do dia da contratação, né? Então, não há como encaixar, vamos dizer assim, dentro do período gestacional, porque certamente irá ultrapassar. E aí, inevitavelmente, essa mulher, essa mãe vai ter que fazer esse parto particular. Exatamente. A não ser que exista alguma flexibilização, e aí é uma coisa muito particular entre operador e beneficiário, caso existem operadores, às vezes, que fazem algum tipo de programa, vamos dizer assim, onde ela faz alguma compensação, alguma redução em carências, mas isso não é obrigatório. Em regra, partos são 300 dias, bem como doença pré-existente, isso é outro período bastante longo, são 24 meses. Então, ou seja, o que é uma doença pré-existente, para quem as pessoas entendam? Aquela doença que você, ao contratar o plano, você já está acometido por ela. Então, você tem ciência disso, informa isso para a operadora, e o período para a cobertura desta patologia especificamente é de 24 meses. Porém, o entorno, ou seja, o que acontece às vezes de reações que podem ser ocasionadas por essa patologia não se confunde com a patologia em si. Então, alguma intercorrência que exista, não esperada, não advinda daquela patologia, o plano deve se cobrir, não pode trazer essa resistência. O que é que diz a lei sobre o plano, sobre a carência desses planos? E outra pergunta ao mesmo tempo. Depende de cada plano, as normas são padronizadas, seguem um acordo com a ANS, como é que funciona isso? Ótimo, Gilvan. Veja, as normas são padronizadas, então tanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como a Lei 9.656, que é quem regulamenta esse mercado, é que traz as previsões desses prazos. O que pode acontecer, como nós mencionamos na pergunta anterior, a operadora, de repente, fazer algum tipo de programa, ou seja, ela tentando angariar novos beneficiários, ela reduzir carência, ela comprar carência, como se chama popularmente no mercado, isso pode até ocorrer. Mas, regra geral, os prazos são padronizados e quem diz isso é a ANS juntamente com a legislação. A operadora pode diminuir, ou seja, reduzir aqueles prazos, mas jamais ela ampliar os prazos que estão previstos na legislação. Ela tem que cumprir e o consumidor precisa ficar atento, porque isso está posto no contrato dele. Ele precisa receber essas informações e, caso isso não se cumpra, ele tem que buscar ajuda imediatamente, reportando o caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que ela tenha ciência dessa prática indevida, e muitas operadoras sofrem sanções, para vocês terem uma ideia, administrativas por conta de práticas assim. Mas é importante que o consumidor tenha o hábito de reportar a informação. Se a agência não tem ciência, num país como o nosso, né, de dimensões continentais, é difícil que o corpo
ali de funcionários consiga estar atento a tudo que acontece no país dessa dimensão. Então é importante que o consumidor passe a informação adiante. Importante mesmo. Tem uma situação também que é muito comum entre as pessoas que acabam trocando, por exemplo, do plano de saúde. Muitas vezes é um plano com abrangência nacional e a pessoa fez uma alteração no contrato para uma abrangência regional. Isso aí determina, o plano de saúde pode determinar que começa uma nova carência a partir dessa alteração ou não? Ótimo, em hipótese alguma, porque veja, o que ele está fazendo aí é um ajuste, vamos chamar assim, na cobertura, na abrangência. Isso não se confunde com um período de carência para cobertura de tratamento. Não vai estender mais essa carência, exatamente, ao contrário. Isso é uma possibilidade, Sofia, que enseja ele fazer a portabilidade que a gente tanto fala hoje. Então, uma das formas de eliminar qualquer discussão de carência é quando você já faz parte de algum plano de saúde e você migra para um novo. Quando nessa migração você leva consigo todo esse período de carência que você já ultrapassou. E existem regras hoje, para você ter ideia, mais recentes, alteradas pela ANS, que ensejam até a utilização dessa portabilidade sem cumprir os prazos de carência, por exemplo. Em dezembro agora, a ANS trouxe uma resolução tratando da mudança de rede hospitalar. Uma das possibilidades hoje do beneficiário migrar para uma outra operadora, sem cumprir, inclusive, os períodos de carência preconizados pela lei, é a operadora fazer esse tipo de substituição que deixa o consumidor insatisfeito com aquela mudança. Ou seja, o que motivou, às vezes, a contratação do plano foi justamente o hospital, que ele tem como referência, que é próximo da sua residência. Qualidade. Quando ela muda, tira aquele benefício. Então, ela pode, sim, migrar sem cumprir carência, para você ter Só ideia. complementando a pergunta da Sofia, ela falou da questão do nacional passar para o regional. Quando muitas vezes você continua no plano, você tem um plano há 20 anos, por exemplo, e passou de apartamento para enfermaria, tem carência para isso? Não. Também não se altera essa questão da carência. Perguntando porque é uma pergunta. Exatamente. É algo que acontece. Exatamente. E às vezes é propagado dessa forma, né? De forma até incorreta e indevida para o consumidor. O que ele precisa entender é o seguinte, Ivan, o período de carência se relaciona ou a alguma patologia ou aqueles prazos para exames mais complexos, cirurgia eletiva, são 180 dias. Então, ultrapassou isso, já foi ultrapassado, já foi vencido esse período de carência, não se discute mais isso. Essas questões aí você pode estar tratando de cobertura, de abrangência regional, de área geográfica, isso não se confunde, não pode se confundir, inclusive, com o período de carência. Então, o consumidor precisa estar atento e, caso surja dúvida, Gilvan, é sempre recomendado, busca ajuda. Nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, busca uma pessoa que tenha um pouco mais de esclarecimento para ajudar, para poder assistir essa pessoa e ela não ficar somente com uma única informação que às vezes é equivocada, pode ser equivocada, intencional ou não, mas prejudica o consumidor. A Elaine está perguntando o seguinte: minha mãe tem um plano de saúde, está com uma doença e precisa fazer vários exames, uma biópsia e um outro exame mais complexo. O plano diz que não tem cirurgião, cabeça e pescoço. Aí ela solicitou a marcação e marcar uma consulta para outro estado. Isso é legal? Veja, o legal, de fato, é a operadora. Se ela não dispõe de profissional especialista, ela tem que dispor, seja em que outra rede for, exatamente. Agora, você pegar uma paciente idosa, pelo que eu estou vendo, já acometida por uma patologia relativamente grave, você querer deslocá-la para um outro estado, isso só se justifica, em tese, se não houver no estado um cirurgião especialista. Exatamente. E esse deslocamento é custeado por quem? Tudo pela operadora. Ela não pode transferir jamais o ônus para o consumidor. Quem está dando causa a essa ineficiência e essa deficiência na assistência é a própria operadora, ela tem que suprir tudo isso para o beneficiário. Agora, o que a gente discute aí num caso como esse é essa particularidade, né, de você, de repente, causar todo um contexto de desconforto, no mínimo, para uma paciente que, a depender da patologia, vai sofrer bastante no deslocamento. Exatamente. Né? Esse é um problema. Então, assim, que pode até agravar a situação dessa pessoa. pessoa. A depender da forma de transporte, do tempo que se leve, você pode ter um agravamento daquela condição. Se for uma paciente idosa, a gente traz outro contexto, né, de olhar, que é a incidência não só do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Estatuto do Idoso. O idoso precisa ser tratado com muito cuidado, com muito zelo por toda a sociedade e especialmente por uma instituição que tem o dever e a obrigação de assisti-la do ponto de vista de saúde. Então é importante que essa família, Sofia, respondendo de forma direta, fique atenta ao que está acontecendo e busque ajuda. Leve essa informação, de repente, para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, reporte a sugestão
de resolução que a operadora deu e a agência certamente fará contato com essa operadora, verificando se está tudo dentro do que manda as regulamentações e a legislação. Tem a pergunta do Matheus. Usei o plano modalidade com participação por 10 anos, fui demitido em fevereiro desse ano. Ao tentar utilizar o plano essa semana, fui informado que não tenho mais direitos. Não existe um período de carência? Como é que funciona isso? Veja, pelo que eu vejo, ele era da empresa onde ele trabalhava. O plano deveria ser um plano empresa, né? Exato, mas quando você é desligado, se não for por justa causa, né, salvo essa hipótese mais grave, se não for por justa causa, João, ele pode solicitar permanecer com aquele plano, só que ele passa a fazer o pagamento daquelas mensalidades por até 2 anos, o valor mesmo. O valor é igual. O valor Durante mesmo. 2 anos, o mesmo valor que a empresa pagava, ele vai pagar Exatamente. também. Ele tem a possibilidade por até 2 anos, isso depende muito do tempo que ele estava de empresa e tal, mas ele tem o direito de cientificar. Ele não pode simplesmente ter o cancelamento. Mas caso ele não seja solicitado, há o cancelamento. Porque você falou que ele precisaria ter solicitado isso à empresa, né? Exato, porque assim, a empresa também tem o dever de orientar. Exato, né? O RH ou qualquer outra função, né? Outro profissional tem que trazer essa informação para o seu funcionário, não é simplesmente desligá-lo e deixá-lo desassistido. Bem como a operadora também tem ciência, né, dessa possibilidade. Então é importante que ele busque aí, de repente, informação junto à sua própria empresa e busque também auxílio da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, também trazendo essa possibilidade, porque a depender do prazo, ele tem a possibilidade de rever e reverter essa situação e pelo menos passar um período razoável assistindo ele pelo plano. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia, viu? Tirando essas dúvidas aí tão pertinentes, tão importantes sobre a questão de carência de plano de saúde. Realmente são muitas as reclamações em relação a isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.